Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte. É um oferecimento dos nossos apoiadores Sistema Gênesis Training, o sistema completo para gestão de escola de esporte, e da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra os produtos únicos e exclusivos lá na loja do Museu do Flamengo, lá na Gávea, o Museu Novo. Não percam, quem ainda não conhece, tem que dar uma passada lá. Antes de começar o programa de hoje, de novo, suplicando, implorando, por favor, se inscreva no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os cortes, assistem os programas, não estão cadastradas, não estão inscritas. Por favor, não custa nada. Dá um clique aí, aperta o botão, se inscreva aí agora, não perca essa oportunidade e você vai estar ajudando a gente. Hoje aqui, recebendo um mestre de jiu-jitsu da escola Leão Teixeira. O próprio mestre Leão Teixeira está aqui com a gente hoje e vai ser um prazer conversar com ele. Ele que está indo agora na semana que vem, né, pela data aí que a gente está chegando, para Las Vegas para receber o 8º Dan da faixa coral. Não é para qualquer um não, ele vai contar. Nós aqui, eu e o Luiz, nosso parceiro, está aqui hoje no programa. Vocês sabem que a gente não entende nada de luta, então, por favor, a turma que está assistindo, que é da luta, perdoe a nossa ignorância, mas hoje vai ser muito importante aí que nós vamos falar de metodologia de ensino, vamos falar da história do jiu-jitsu, vamos falar da história desse mestre que tem muita coisa para contar pra gente, e eu espero que vocês gostem, que vai ser um programa bem legal. Seja bem-vindo, Luiz, mais uma vez, juntos aqui no nosso canal Licença Esporte. Obrigado, pessoal. Um prazer mais uma vez. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. E o Luiz, que tava nervoso, falando, Cid, eu não entendo nada de jiu-jitsu, o que eu vou falar hoje? Meu irmão, vamos ver. Qualquer coisa, tu chama ele pra briga aqui que a gente resolve aqui. Ele entende menos que eu. Mestre, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por estar aqui hoje. Pra gente é uma honra estar recebendo o senhor aqui. E a gente tá podendo falar... sair um pouquinho dessa história de futebol, isso e aquilo, mas com uma conexão muito forte, que é a metodologia. Mas antes da gente entrar em metodologia, em gestão, falar um pouco da sua escola, como ela funciona, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Vai ter que resumir, porque é muita história, muita coisa, mas conhecer para que as pessoas, que o nosso canal, como eu te falei, é muito ligado ao futebol, mas que as pessoas possam te conhecer, saber da sua origem, como é que você começou. E assim... Tentou jogar futebol ou não? Foi direto pra luta? Conta um pouquinho desse início aí. Bom, primeiro agradecer o convite aí de você, a presença do Luiz e todos que estão aqui assistindo a gente. Para mim é um prazer sempre vir falar de jiu-jitsu, poder ajudar de alguma forma. Minha vida sempre foi, tudo que eu fiz pelo esporte, né? Fiz pelo jiu-jitsu. Eu sempre pensei em colocar o jiu-jitsu para frente e hoje sou muito grato com tudo que aconteceu. E quando eu olho para trás e vejo o crescimento que o nosso jiu-jitsu teve, fico feliz de ter participado, de estar nesse caminho, nessa história, né? Então, em relação ao futebol, eu já até gostei, porque tu me deu uma canequinha no Flamengo. Eu fui até olhar, eu olhei ele com aquela caneca lá, fui olhar se a minha era. Era também, né? Porque, pô, do Atlético, pô, eu sei que é parceiro, mas, pô, a rivalidade Flamengo e Atlético é grande. É grande, né, cara? Mas, enfim... não, futebol sempre teve, óbvio, né, cara? Garoto, eu dormia de chuteira, cara, pensando no jogo do futebol que ia ter no dia seguinte. Eu e meus irmãos, a gente adorava jogar bola e eu fui criado ali no Posto 6. A gente tinha aquela pelada do arpoador ali que era sagrada, né, cara? Eu não perdia de jeito nenhum, adorava jogar lá final de tarde. Mas o jiu-jitsu entrou na minha vida de uma maneira muito forte, né? Nós sempre fizemos judô na minha casa, apesar a minha família, ela tem uma tradição de jogar golfe, né? Eu jogo golfe até hoje em dia, meu irmão jogou golfe muito bem, meu pai jogou, mas eu comecei a gostar muito do judô, que a gente fez pequeno, e acabei treinando com o Fernando Brito e depois com o Sensei Medir. Mas sempre olhava aquele negócio, aquele adesivozinho do jiu-jitsu, e os meus amigos já fazendo jiu-jitsu. Foi uma época que o jiu-jitsu começou a crescer muito na Zona Sul. Na Zona Sul ali, né? E eu fui visitar a academia do Royce Gracie para treinar. Cheguei lá, estavam os dois irmãos, o Carson e o Hollis. E eles eram muito... Só eles, né? Mais ninguém. Imagina, os top, né? Não, e eles eram muito aguerridos entre os dois ali. O Cássio já levantou, campeão, veio treinar aqui. Eu tinha ido lá falar com o Hollis, né, cara? Eu fiquei meio sem jeito assim, mas era o dia do Hollis. E o Hollis falou, não. Cada dia era segunda, quarta e sexta era o Hollis, terça, quinta e sábado era o Cássio.
Eu tinha amigo dos dois lados, entendeu? Inclusive o Bebel, que fez o contato Fez a contigo, a conexão. conexão. Um É abraço grande pro Bebel. O Bebel é um parceirão, gente É. amiga demais, tem um carinho muito grande com ele. Ele treinava com a gente no Hollis, né? Aí ele mudou pro Carson depois. Não sei o motivo, mas é porque nós todos éramos muitos amigos. E tanto que nos dias do Carson, do Hollis, tinha uma salinha de aula particular e quem gostava mesmo costumava ir todos os dias. E aos sábados eu gostava de ir, que eu ia lá e treinava muito com os meus amigos que eram do Carson. E a salinha particular era só eles que treinavam lá e vocês ficavam olhando? Como é que era a sala? Não, eles davam aula lá na sala. Ah, Era tá. uma sala embaixo, né, do lado da secretaria, mas às vezes o tatame estava livre. Então a gente treinava lá. Entendi. Quem queria treinar mais, treinava. Só que eu já treinava bastante, porque depois que eu passei para a faculdade, na Gama Filho, né, tinha um dojo enorme lá. Sim, então sim. a gente treinava na Gama Filho, eu, o Alvinho e o Fabinho, que éramos alunos do Hollis, a gente competia na Gama Filho. Tinha Na de Jacarepaguá ou na Piedade? na Piedade, tinha nos dois, né? tinha umas competições lá que o Virgílio organizava Sim. e a gente ia lá lutar, o professor, né? Que eu fiz Gama também, É. e o primeiro período era na Piedade. Na É. Piedade tinha um grande time de judô lá na Piedade, né? Tinha uma tradição muito Oswaldo grande lá. Simões, Sim, tinha sim. uma galera mais velha, né? Que hoje em dia eu tenho um contato muito grande com o sensei Oswaldo Simões, é um cara fantástico. Eu adoro. Tinha um grande amigo nosso, da nossa turma da Gama Filho, inclusive um abraço pra galera lá da Gama Filho, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje que a gente se fala, que era o Lapinha, que foi um grande Ah, lutador de judô, né? Chegou eu não sei se o Lapinha chegou a ir pra Olimpíada, ou eu lembro que ele teve o Rogério Sampaio, que era o campeão Foi, olímpico, é. aí na seletiva da próxima Olimpíada eu sei que o Lapinha ganhou dele. Mas aí eu acho que o Lapinha se lesionou, alguma coisa, ele acabou que não foi. Mas enfim, Lapa, desculpa se eu estiver falando besteira aqui. Mas então, e aí a gente começou ali no jiu-jitsu, todo mundo, era aquela febre, né? E Isso com quantos anos você começou no jiu-jitsu? uns 18 já, 18, 19 anos. E aí, infelizmente, o Hollis faleceu muito cedo, né? O Hollis faleceu em 82 e eu fiquei ali sob a tutela dele, eu acho que uns 4 anos no máximo, 5 anos. Mas ele teve uma coincidência muito grande, que quando eu entrei na Academia Gracie, eu já conheci o Helson, conheci o Hollis ali do Orfador, mas ele me apresentou o Carlinhos Gracie Júnior, que eu não conhecia, e que acabou virando um grande amigo meu. E quando o Hollis faleceu, eles foram para Barra, ele e o Crowley. E ele me convidou para ir para Barra. E eu já estava ali com eles treinando e estudando educação física. E eu comecei a estudar uma maneira de ajudar eles na aula das crianças. Eu já estava decidido a ser professor de jiu-jitsu. Eu ficava querendo... Você já queria aquilo pra sua vida ali? É porque eu já dava aula no Orfador. Eu tinha um curso no Orfador que a gente montou de iniciação esportiva para criança. No segundo período da Faculdade de Educação Física, eu e o Gilberto Lessa, que estudava comigo lá, nós montamos juntos esse curso, a gente deu estágio para quem estava se formando. Eu me lembro que eu cheguei para o professor Tubino e falei, como é que eu vou dar estágio para quem está se formando? E ele falou assim, vocês estão abrindo uma porta para a educação física, Sim. que era aquelas aulinhas na barra, na praia, né? E tinha curso de vôlei, e a gente começou a aprender até com quem vinha. Era obrigado, eles tinham que fazer o estágio lá para completar os créditos, né? E a gente aprendia com essa turma. Não, vocês têm que fazer desse jeito, vai melhorar aqui. E foi melhorando o nosso curso. Eu cheguei a ter mais de 100 crianças lá Eu era garoto, novo, vamos dizer assim. Pô, me lembro que eu saí de casa, aluguei um apartamento ali na Joaquim Nabuco, comprei uma moto. Eu estava feliz da vida, cara. Treinando jiu-jitsu, pô. Era a vida que não tinha o que reclamar. Nessa de dar aula, estágio na faculdade, eu não sei se tu passou por isso. A gente tinha que pagar horas de estágio, né? Você tinha que arrumar um estágio em algum lugar para poder alguém assinar para você fazer. E a gente fazia, eu não lembro direito o período e tudo, mas a gente tinha uma escola pública perto, a gente pegava, ia pro parque e dava aula e devolvia para poder fazer isso.
E eu tenho um ensinamento dessa época que a gente foi aquela coisa toda, para dois, né? Um reuniu aquela turma toda lá, aquelas crianças todas lá, não sei o quê. Aí o professor foi lá, não sei o quê, e pegou uma criança assim, falou: vem comigo, vem com o tio, não sei o quê, e levou, devolveu para a escola e voltou. E aí, quando a gente estava voltando, aí o professor, conta aí, quantos alunos estão voltando? Aí a gente, tá faltando um. Tá faltando. Meu Deus, cara. Caramba, onde é que a gente deixou a criança? É mesmo? E ele falou, pô, não, fica ligado, cara. Pô, eu que peguei, a criança já tá lá, mas vocês têm que ficar espertos, vocês estavam muito Ele tinha espertos. pego, é. E a outra foi que a gente inventou uma aula. Olha isso, cara. A gente inventou uma aula com um balão de bexiga, encheu. Ah, enche o balão, Zé. Agora joga, joga pro alto e não sei o que. Quando jogou pro alto, o vento bateu. O balão ia pra rua, as crianças querendo correr pra rua, quase sendo atropelado. A gente, esquece o balão, volta, volta, volta. Tu não fez estágio de faculdade, não, meu filho? Eu fiz estágio, mas na área de lutas, não. Não. Fiz mais voltada para futebol. Pro futebol vôlei, mesmo. Vôlei. Vôlei? Futsal, que tinha mais acesso. Vôlei Tinha uma só, parceria, só altura, né? Que também jogar nada, né? A gente vai com o esporte que identifica, né? Então, Não, vou te futebol, falar uma coisa, Não ó. tinha assim específico, você tem que ter hora-aula de jiu-jitsu, de judô, não. Era Eu, hora-aula no esporte. eu né? adorava na vila eu adorava fazer tudo. Mas engraçado, as lembranças boas que eu tenho, é claro que eu adorava fazer o judô, né? Porque tinha muito a ver com o que eu gostava. Mas era o basquete. O basquete eu achava mó barato, a aula de basquete, porque ia praticamente todo mundo. Ia, tanto meninos e homens e mulheres, todo mundo escolhia basquete. Era aula super divertida. Ô, mestre, na sua fala no início, eu vou sempre remeter ao futebol, Claro. porque vai existir a comparação, é até bom também para poder aprender. Você disse de 100 crianças, né? Yeah. Chegou a ter 100 crianças. Hoje a gente limita muito as turmas das nossas unidades. Por exemplo, se são 7 na linha, são 21 alunos, 3 times de 7 para todos jogarem. Entendi. Para ter controle de O alunos, máximo, todos, né? todos participarem, enfim. E a gente percebe que eles são levados, são treteiros. Por que que os alunos de luta têm tanta disciplina, respeito? Pode ser 100, pode ser 2, pode ser 50. E na modalidade futebol, que é que a gente mais fala, a gente não consegue controlar isso. Qual o diferencial? O que você percebe? Isso já vem enraizado, não vem? Não, eu acho que. É medo de apanhar? Não, já tem. Hoje em dia não depende muito do sistema, né, da metodologia que é aplicada. Mas geralmente numa academia, existe a hierarquia, né? Você já começa por aí. Então tem o mestre, né, o professor, aí tem as faixas. Por exemplo, lá na nossa escola, eu pego e mando organizar sempre a fila em ordem de faixa. Então, com criança pequena, que é de 3, as turmas são de 3 a 4, 5 a 6, 7 a 9, 10 a 12, 13 a 15. Os pequenininhos, o que a gente faz? A gente já começa a aula, coloca todo mundo na parede para fazer a chamada, em ordem de faixa. Então, ele já tem que se colocar em ordem de faixa. Eles já entendem que tem uma hierarquia. Aí a gente faz grupos de 5, 6, 8, dependendo do tamanho da turma. Para cada grupo, um instrutor ou um professor. E eu tenho um sistema que eu gosto de fazer, que eu acho que ajuda pra caramba, é rodar um pouco dentro da sala. Então, a aula fica 5, 10 minutos, aí o professor mais graduado que está comandando fala assim, gente, vou mudar daqui a 2 minutos. Aí tem um cronômetro rodando lá. Aí o cara adianta aquela aula dele, encosta todo mundo na parede, vamos botar todo mundo em fila, vamos agora para o outro lado da sala. Aí os grupos mudam, eles têm que andar em fila, se posicionar de novo. Isso tudo você vai ajudando a criança a ter um pouco mais de disciplina. É uma maneira, uma estratégia de você criar um pouco de ordem dentro da sala e eles atenderem. Então, o lado marcial do treinamento, ele traz muito isso. Eu acho que, eu sempre falo que todo esporte, ele te dá muito, um condicionamento de ética, de respeito, de disciplina. Agora, a virtude que a arte marcial dá, por ser uma arte marcial, mais forte é o equilíbrio emocional. Então, a pessoa que treina jiu-jitsu, ela passa a ter mais tranquilidade e fica mais calma, vamos dizer assim, na hora de tomar uma decisão. Então, talvez, essa excitação que você falou vem muito de um jogo de equipe, vamos dizer, do futebol, da bola, da vibração, é o time inteiro, entendeu? A competitividade é E às vezes é mais emoção do que o raciocínio, porque o jiu-jitsu é um jogo de xadrez, né? É Você uma tem estratégia. uma Você estratégia, você está preparado ali, você já está.
Na hora que encosta na parede, eu sempre faço esses testes, né? Eu faço assim, encosta todo mundo na parede, quando eu vou dar uma aula que eu não sei. O bacana vai pro meio. É engraçado pra caramba. O cara que se acha melhor, ele fica no meio. Ah, Olha só, faz um A dia esse experiência, né? Como é que teste. Os outros, que não querem nem serem vistos, já vai pro cantinho. vai pro canto. Aí tu olha pra ele, ele nem olha pra você, ele olha pra baixo. Aí eu faço isso assim, eu já meio que já entendo a minha turma. Aí eu já olho aqui pra ser, esse aqui vai... Eu vou chamar pra me ajudar. Esse aqui vai ser o cara... É igual quando eu vou no teatro, eu gosto de sentar lá na frente pra ser chamado. Que você gosta? Tem gente que não gosta, né? Minha namorada gosta de ficar lá no fundo escondidinho. Eu É. já sou bacana, eu já gosto de ficar. Então, mas tem um pouco Adoro isso. aparecer. Então eu acho que na luta você vai tendo um pouco dessa organização que leva o aluno a ter um pouco mais de controle. Agora, depende muito do professor, né, cara? Então tem que... Você não pode... Eu vejo muita aula de jiu-jitsu assim na internet, vídeos, né? Aula para criança, eu só vejo os caras brincando, pulando pneu, passando por baixo. Eu acho legal. A minha aula para criança pequena é lúdica. Mas no final, qual é o teu objetivo no final de uma aula de jiu-jitsu? Os moleques têm que aprender, os garotos têm que aprender a lutar. Eles têm que ter entendido que existe um programa e eles têm que aprender aquilo, eles têm que treinar, eles têm que lutarem. Então, a partir do momento que você começa a aprender, a criança tem a sede do saber. Quando ela começa a aprender, quando ela começa a entender que ela está evoluindo, que ela ganha de um, que ela perde de outro, aquilo tudo vai construindo, né, a personalidade dela, né, cara? Ela mexe com o ego do ser humano pra caramba. A arte marcial é uma coisa que, mesmo pequeno, você está aprendendo ali, está mexendo com as suas emoções, né? É um esporte de combate. É um esporte que eu chego e falo assim, tá pronto aí, Sidney? Você, hã? Tô. Aí você levanta. Aí você já fica meio, e agora? Quem vem? Luiz? Aí fala assim, pô, Luiz, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem isso. É difícil você lutar com alguém que você você sabe... sozinho, né? Um contra um ali. E que você vai perder. Por isso que eu digo, a maior virtude que você tem num treinamento é você ter esse equilíbrio emocional, de você entender, bom, agora é minha hora de passar um sufoco aqui, vamos ver como é que vai ser, como é que eu vou me defender, qual vai ser a minha estratégia, e isso é uma coisa que você tem que buscar muito quando você dá aula, ensinar para os alunos a estratégia, vai ter um treino, eu falo assim, ó, vocês têm que olhar, quando vocês têm uma aula, vocês já têm que olhar e saber quem você ganha e quem você perde. A hora que você for treinar com alguém que vai te amassar, como é que você vai fazer? Você não pode se desgastar ali, você tem que treinar suas defesas, já coloca aquilo no teu pacote. Ah, eu vou treinar a defesa com um, o outro eu vou passar, o outro vou atacar. E isso vai ensinando o aluno todo esse crescimento. E a entender e aprender aquilo, né? Então... Você falou uma coisa aqui interessante. No final, na aula lúdica e tudo, mas no final, o que ele tem que fazer? Tem que aprender a lutar, aprender o jiu-jitsu, aprender, porque ele tá ali numa escola de jiu-jitsu. É isso. Então, as pessoas acho que confundem um pouco. Não sei se no futebol acontece isso. É igual eu vejo, tem professor meu, que eu chego lá, eu tenho aluno, às vezes eu vou dar umas aulas, vai ter futebol hoje? Eu olho assim e falo, futebol? Aí eu olho, tem uma bolinha lá, eu falo, cara, não é possível. Aí eu vou falar com o cara, não, eles gostam de jogar futebol. É futebol, cara. O cara chuta o tatame, quebra o dedo. Pô, o pai vem falar comigo, pô, tá dando futebol, cara. Pô, brinca, faz jogos de combate. A gente tem várias atividades que eu chamo... Da época da educação física, nem sei se hoje em dia é mais isso, era jogos com teste, né? Que a gente criou. Empurrar para fora do tatame, de criar, que vai desenvolvendo aquelas habilidades específicas de luta, né? Então, faz uma atividade que ele vai se divertir e ele vai se desenvolver dentro de um programa. Né? De adaptações. A gente fala muito aqui, né? Até pelo programa que a License tem junto aos clubes, que eu comentei isso, né? Aprender o jiu-jitsu, porque quando a gente vai dar o curso de formação, alguém chega e quer ter uma academia do Galo, do Atlético, academia do Leão, do Vitória, e ele tem que fazer o curso de formação, né? Ele não pode comprar e abrir e fazer do jeito dele, da maneira dele, né? Tem todo um protocolo que ele tem que aprender e aplicar como dono da unidade. E a primeira coisa que eu pergunto é, uma escola
uma escolinha, que a gente começa com a palavra escolinha, que a gente aboliu do nosso vocabulário, mas antes do curso a gente fala escolinha. Eu falei, uma escolinha de futebol vende o quê? Aí um fala saúde, o outro bem-estar, o outro, um sonho de ser jogador, né? Falei, gente, poucos acertam. Falam, Eu nunca vi alguém acertar. porque alguém já escutou, em outros falou. Aí, qual é a resposta? Uma escola de futebol vende o aprendizado da modalidade esportiva futebol. É isso. Uma escola de jiu-jitsu vende um aprendizado da modalidade jiu-jitsu de luta. Não é isso? É isso. E para isso a gente precisa, e eu falo isso para eles, de uma metodologia de ensino. Né? Eu falo para eles que eles estão investindo muito dinheiro, né, na compra de uma licença, na compra do uniforme para revender, na compra do material de treino e tudo, no aluguel do espaço, para chegar lá e o professor, eu vou dar do meu jeito, como eu quero, da maneira que eu quero. Não. O Clube Atlético Mineiro, o Clube Vitória, eles têm uma metodologia de ensino no qual o professor que vai trabalhar lá, ele tem que seguir aquilo. Como é que é isso no jiu-jitsu em geral? Porque assim, eu não aguento mais. O grande objetivo nosso é ser a maior empresa de ensino esportivo do Brasil. Não importa o esporte, mas para aprender o esporte tem que ter uma metodologia. O jiu-jitsu, a sua escola hoje tem uma metodologia, como ela foi desenvolvida e como você olha o cenário do jiu-jitsu hoje em termos de metodologia, ou seja, de desenvolver, escrever, botar na prática uma metodologia. Como é que você vê isso? Então, eu costumo dizer, faço até uma metáfora, né? Que uma escola, você não está comprando uma marca, que nem você falou, que eu acho que hoje em dia se vende muito isso no jiu-jitsu, tem grandes marcas aí, grandes franquias, né? Mas você não pode achar que é igual um mundo verde, né? Que você basta botar aquela loja com os produtos e ter um funcionário que sabe atender o cliente e vender o produto, aquele chá, aquele produto natural. É um treinamento que, como a gente está falando, você tem que ensinar, né? Ensinar precisa ter métodos, né? Você precisa ter uma metodologia. Quando eu estava lá atrás e fui convidado pelo Carlinhos, e eu agradeço até hoje, para estar dentro da academia da Barra Gracie, eu virei sócio deles, do Carlinhos, do Crowley, do Rio, dos Machados. Eu aprendi muito. Tive a chance de treinar com o Hollis, mas eu aprendi mesmo ali, naquele período. Tanto que a academia cresceu de uma maneira que o próprio Rickson ia lá direto, o Marcelo Bering, todo mundo ia lá treinar com a gente, o Jacaré. E eu comecei a ajudar, por ter esse conhecimento da educação física, o Riga nas aulas de criança. A gente começou a tomar conta das aulas de criança. E eu comecei a notar o que você tinha que fazer dentro de uma aula de criança. Eu olhava assim, por exemplo, na natação. Eles ficavam numa piscina com várias crianças, vários grupos diferentes. Eu falei, bom, a gente só tinha uma sala para dar aula. Então eu falei assim, bom, vamos fazer igual na piscina. Vamos botar um grupinho ali de 3 a 5 anos, vamos botar um grupinho, que isso já vem da educação física, né? Dividir por faixa etária. Sim. Aí começamos a dividir. Aí eu e Riga começamos a escrever, para isso a gente vai ensinar isso, para isso a gente vai ensinar aquilo. E isso foi um embrião de toda a metodologia que eu fui formatando. Quando eu montei a minha própria escola, eu escrevi mais de 100 movimentos. Eu tinha escrito já mais de 100 movimentos. Eu achava muito. Então eu escrevi 74 movimentos. E desses movimentos tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Como é que é? Eu achei fantástico isso. Toda luta, toda briga, vamos dizer assim, ela vai rodar na parte em pé, na guarda, que é no meio das pernas, do lado, na montada e pelas costas. Não interessa a briga que vai acontecer. Pode ser taekwondo, vai ficar em pé. Não vai. Pode ser greco-romana, vai botar para baixo, vai chegar do lado, vai ter coisa do lado. O jiu-jitsu, é incrível isso. Ele é a luta que roda nesses fundamentos o tempo inteiro. Todos. Então você tem que criar... Licença, isso são chamados fundamentos. São 5 fundamentos. Que seria... É o que eu chamo, né? Que eu entendi que isso seria os 5 fundamentos. Sim. Então eu coloquei como fundamentos. É igual no futebol, você tem que chutar, você tem que dar cabeçada. Então você tem que saber derrubar, você tem que saber passar a guarda, você tem que saber imobilizar, você tem que saber montar e você tem que saber pegar as costas. Se você botar 5 movimentos atacando, são 5 técnicas para cada fundamento. Se você botar nessas 5 defendendo, são 10 técnicas.
Se você botar 2 para cada, já são 20. 3 para cada são 30. Aí eu fui nessa brincadeira. E aí, trazendo uma analogia rápida que você vai terminar, é aquela coisa. Ou seja, o atacando, o futebol ataca. Defender, o futebol defende. E a gente tem os princípios táticos ofensivos, os princípios táticos defensivos, isso. Que é, assim, trazendo, né, pro universo do futebol. Se você analisar assim, você começa a estudar. Mas não fui eu que criei isso, não. Eu formatei. Eu acho que, só para dar um parênteses... Mas, mestre, você fez uma coisa, já te interrompendo, assim, você fez uma coisa que a gente briga muito. Tirar o conhecimento daqui e botar no papel. Tudo bem que o que você passou a conhecer aqui foi input de vários treinadores, de vários professores. Mas como é que bota isso para fora e desenvolve uma metodologia? Isso é fantástico. Os irmãos Gracie, lá atrás, e a gente não pode nunca deixar de falar isso, eles foram muito inteligentes. Eles eles tinham uma academia aqui na Rio Branco que teve mais de 1000 alunos. Por quê? Porque eles escreveram um programa de aula bem simples. E o jiu-jitsu é fantástico nisso. Você não precisa de uma habilidade física para aprender a treinar. Você não tem que dar um salto mortal, você não tem que dar um chute na cara de ninguém. São movimentos técnicos, de inteligência, de estratégia. E eles trouxeram isso para todo mundo. Então, o environment, o ambiente da academia, primeira academia Gracie, era muito de amizade, muito friendly, muito ali. Todo mundo queria treinar. Porque o ser humano tem um pouco isso, né, cara? O homem nasceu para caçar, casar, né? Vamos dizer assim, era o que ele fazia. E isso tem dentro do ser humano. Sim. O homem tem essa vontade de querer aprender uma defesa pessoal. Então, o jiu-jitsu, se você tiver uma boa escola e você souber ensinar, você começa a atrair pessoas que não precisam ser atletas. Dentro de uma escola de jiu-jitsu, você tem primeiro as crianças, eu vou usar de novo esse conceito. Você tem as crianças, você tem os iniciantes, você tem a turma feminina, você tem os intermediários e você tem a equipe de competição. O problema é que as pessoas montam uma academia e ficam aqui na competição, porque o cara é um campeão. Parece alguma coisa que a gente conhece. Fala aí, e aí o troço não anda para frente. Aí eu tenho um curso super legal de formação de professor, e quando eu falo isso, os caras, eu não passo de 30 alunos, é porque o cara ganhou algumas medalhas, aí os amigos chegam, monta academia, você vai ser... Mas ele não sabe seguir em frente, então, dentro dessa... Ele só sabe competir. Ele não sabe dar aula para criança, aí entra um aluno lá, que nem eu estou dando aula para 2 alunos, 3. É um médico, é um chefe e um outro empresário. Os 3 sempre queriam treinar. Aí eu botei eles lá no último horário das minhas aulas. Eles estão adorando. Eu faço um pouquinho de nada com um pouquinho com o outro, ensino a defender, dar um tapa, como é que defende, como é que levanta. E os caras estão adorando fazer isso, não querem fazer mais do que isso. Os filhos do Horion têm a Gracie University. E eles têm um programa lá que eles chamam Gracie Combat, que você tem que passar, acho que 3 meses. Você, por exemplo, entra vocês 2. Vocês ficam 3 meses treinando um com o outro. Vocês são amigos. Vocês ficam treinando ali só posição de defesa pessoal. Se vocês quiserem ficar nisso, vocês vão ficar o resto da vida. Se vocês quiserem botar um kimono e começar a treinar com outras pessoas, a partir de 3 meses ou 6 meses, eu não sei direito, vocês estão liberados para ir. É super legal. Tem milhares de alunos assim. Milhares. Então... Luiz, vamos fazer? Oportunidade da gente... O interessante é que tudo que ele vai falando é o que a gente tem lá no sistema de metodologia. Por exemplo, a gente tem lá o intermediário, que são para as crianças atividades, né? Aquelas que estão aprendendo a jogar bola, tem um pouco mais de nível técnico. A gente tem um avançado, são aqueles que já têm um pouco mais de noção de futebol, que já conseguem dominar, jogar com mais qualidade. E tem a iniciação, aquele que entrou agora no futebol, que pisa na bola e cai, que a gente fala, que não tem noção. Então, mais uma amostra de que o esporte, não é só o futebol não, gente, é o esporte. Ele precisa de uma metodologia, ele precisa de um passo a passo, e entender isso, eu acho que sai muito na frente aquele gestor, aquele professor que entender isso, né, mestre? Só complementando o que o Luiz falou, é o mesmo do garoto chegar numa escola de futebol e o pai, a mãe, o professor ou o dono querer que ele já saia driblando todo mundo e fazendo gol. É o mesmo eu chegar hoje numa escola de jiu-jitsu, responsável que chega lá e te cobra. E eu já chegar lá finalizando todo mundo, né? Pô, não, né? Tem um processo. Eu vou perguntar um negócio pra vocês. Na escolinha de futebol, vocês deixam o responsável assistir ou não?
Deixa, porque o campo é aberto, a gente Eu não deixa deixo. alguma. Não deixa. Eu não deixo interagir. Quer dizer, no começo eles podem. E tem algumas aulas que às vezes eu libero. Mas aí começa, fulano, quer água? Acabou, sai todo mundo. Eu Isso tiro. aí, isso aí. Porque começa a interagir com a criança, né? Com criança pequena, Sim. é um problema. Tira o Aquilo... foco, né? Não, Tem que combater isso. Isso a gente fala na escola. E vira um evento, né? Na escola de futebol É. a gente fala. E fala, ó, reunião com os pais a cada 2 meses, 3 meses. E a gente tem aquela frase eterna que a gente usa: quanto mais informação, menos imaginação. É isso. Então tem que passar Boa pro essa. pai, a gente fala isso, você tem que dar informação pro pai. Não deixa a cabeça do pai vazia, senão vai dar imaginação. Você tem que falar com o menino. O pai não pode achar que o menino vai sair de casa, vai jogar o jogo todo, que vai fazer 10 gols e que o nível dele é A. Mais uma amostra de paz, Que né? também tem o mesmo problema. inserido, O jiu-jitsu tem o mesmo problema que a gente tem com Não, o eu estádio de acho que isso futebol. aí É universal. Por exemplo, inerente. nós temos eventos lá na Cidade do Galo. Ah, legal. E não pode atletas do clube, juvenil, sub-15, sub-17, sub-20, os responsáveis não entram para assistir treino nem jogo. Não pode, de maneira nenhuma. Já na equipe. Já fazendo parte do clube. Esses que jogam brasileiro, sub-17, sub-20, Copa do Brasil, enfim. E só quando tem reunião, claro, com os responsáveis, aí eles dão acesso. E a gente tem feito eventos lá. E os pais têm reclamado que não pode assistir. A gente fala, gente, não é porque é da academia, não. Atletas do clube não é permitido. Então, no clube, o mestre não pode assistir. Os Entendi. responsáveis, os que já estão no clube. Agora, das academias, digamos aí, das escolas de esportes, não. Aí libera, porque... Aí libera, E claro, não, faz parte, E né? até porque também muitos são abertos, né? Senão Tem tu espaço, né? tem que fazer um tapume, ou então ir lá contratar alguém do jiu-jitsu pra ficar lá, ó. Se falar, tu vai ver só e tudo. Ou então botar alguma coisa na boca do pai pro pai não falar, porque, bicho, pai pra falar, Deus do céu, como eles gostam. Interessante, quando vocês falaram de faculdade no início, eu lembrei, eu formei, tem uns 8 anos. E lá na faculdade, todos os nossos professores falavam com a gente sobre crianças até 5 anos, leva primeiro para natação ou para as artes marciais. Qualquer outro esporte, depois, até 5 anos, insere a criança ou na natação ou nas Eu artes falo, marciais. eu mando meus alunos colocarem na natação. Minha esposa uma vez falou assim: você fica mandando os alunos nadarem, sair da academia. Eu falei, mas tem que nadar, cara. Nadar para criança eu acho fundamental. Respirar ali, crescer, desenvolver o corpo. E a arte marcial é aquilo que a gente falou hoje no começo, né? Ela te traz uns valores muito importantes para a formação, inclusive porque está trabalhando ali o ego, né? Está mexendo ali, dando aquela disciplina diferenciada, né? Mas a gente tem aí, vamos sair um pouco, depois a gente vai voltar para essa parte de metodologia, para você dar sequência nessa parte de metodologia. Mas pegando o gancho que você falou agora, a gente tem muitos casos, e assim, óbvio que é que eu falo, né? No universo de, sei lá, 1 milhão de alunos, tem 10 que arrumam confusão, mas tem aquela turma do jiu-jitsu que a galera conhece, tudo, que briga, que quer bater no outro que não sabe. Eu vivi muito disso na Barra da Tijuca, na época que eu era do futebol, como eu falei, mas tinha a turma toda do jiu-jitsu lá que a gente era amigo, e ainda bem que eu era amigo da turma. E assim, mas sempre teve essas confusões e tudo. Como é que você vê isso? Porque eu vejo também que tem a formação, óbvio, da família, do caráter da pessoa, mas tem aquela coisa assim, tem algumas academias que tem esse equilíbrio que você está colocando aqui. E tem outros que parece que fomentam um pouco mais a questão da imposição, né? Da intimidação. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é muito da educação de cada um, né? Você, hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, cara? Você não pode comprar e levar tudo a ferro e fogo. Você, vai acabar tomando um tiro, né? As pessoas andam armadas hoje na em dia rua, mudou né? muito. E as pessoas estão muito estressadas, né? Eu teve um dia que eu dirijo muito, vou dar um exemplo meu, muito... A minha, eu gosto de botar a CBN, porque sempre tem uma entrevista, né? Tem alguma coisa, eu vou ouvindo aquilo, aí passou um cara por mim, fez assim, eu achei que ele estava até falando comigo. Aí quando parou no sinal, era uma moto, aí ele continuou falando, eu baixei o vidro, oi, meu irmão, tá tudo bem? Você viu o que você fez ali atrás? Eu falei assim, não sei, desculpa. Fechei o vidro e continuei, cara. Desculpa aí, não foi nada. Aí ele veio de novo,
Só vai pedir desculpa? Eu falei, cara... Tu quer mais R$100? Tu quer o quê? Não, eu falei, cara, eu tô atrasado, não dá pra fazer amizade, eu já tenho amigo pra caramba, compadre. Falei assim mesmo, eu falei assim mesmo, assim, eu já tenho muitos amigos, novos, já não vou fazer agora. Aí o cara que tava na garupa dele começou a rir. Aí o cara até falou assim, vai fazer gracinha. Eu falei, cara... Quer brigar? É isso? Não quero brigar. Eu falei, então não sei o que a gente vai fazer, cara. Já te pedi desculpa, já falei que eu não quero ser teu amigo. Pô, o que tu Mas quer depois mais? eu fiquei até pensando, falei, meu irmão, se eu corri até um risco ali, se o cara tá armado, entendeu? Essa eu gostei, essa eu vou levar pra vida agora. Não, mas... Pô, tu quer mais Tá carente. Não, Porra, mas já tem amigo pra caramba. Mas não dá, cara, porque as pessoas estão muito estressadas, então você tem que ficar muito atento a isso. Eu acho que se existe algum professor que fomenta isso, Ainda mais hoje em dia, ele né? está completamente errado, né, cara? Não tem como. A arte marcial é pelo contrário, pessoa bem treinada, é o que a gente já falou aqui, ela tem que ter o entendimento de que não é a hora dela de ganhar, não é a hora dela de ter uma atitude mais agressiva, como é que você vai ter mais paciência, entendeu? Você não vai vencer sempre, né? Então você não vai ganhar todas. Então, numa situação dessas, você também aceitar, falar, cara, não, você tem razão, tá bom. Você tem que ser mais tranquilo. Então, eu acho que numa escola, até no futebol, isso eu falo sempre para os pais, cara, vai colocar o filho numa escolinha, do que for, assiste um pouco a aula, vê, por isso que eu deixo. Eu falei que eu não deixo o pai assistir aula depois que está matriculado, que já está dentro da academia. Mas no início eu deixo ele assistir, para ele ver, vai ver qual é o professor, porque um professor de futebol que chega para os alunos e fala assim, passa a bola, mas não passa o jogador. Ele está mexendo no caráter da criança. Ele está ensinando a criança a ter uma formação diferente, né, cara? O cara vai ganhar acima de tudo, quer ganhar acima de a qualquer preço. Isso está errado. Isso para um jovem não é legal. Então, qualquer escolinha, qualquer educação, qualquer processo de educação esportiva, o mais importante ali é o mestre, né? Quem está dando aula e quem está ensinando. Por mais que a gente viva estressado, e realmente eu concordo com o senhor. Eu sou tranquilo, eu não sou muito estressado. Ainda bem que você ouviu essa lá na sua frente. A gente, no passado recente, alguns paradigmas, né? Por exemplo, psicólogo é coisa de louco. As lutas é coisa de gente violenta. Eu já escutei muito tinha esse preconceito. Né? Agora não, agora mudou muito. Hoje as pessoas procuram psicólogos, psiquiatras, hoje as pessoas procuram lutas até para poder relaxar, desestressar. Por que tinha isso antes, eu acho, e por que está tendo essa mudança agora? Por causa da tecnologia, as informações? Pode ser informação, né? Você aprende muito hoje em dia online, né? Muito rápido ali. Vem muita coisa, vem muita informação, né? Então você começa a ter um entendimento maior de tudo, né? Antigamente você tinha que buscar, você tinha que comprar um livro, você tinha, né? Você tinha que se inteirar, você tinha que viajar. Hoje em dia não, hoje em dia você abre o Instagram, clique. Então a internet, essas coisas, ela é uma faca de dois gumes, né? Da mesma maneira que você aprende, você também desaprende. Você tem que saber usar, né? Você tem que entender muito como é que você vai usar aquilo. Hoje em dia tem inteligência artificial. Eu já estou usando. Eu peguei o meu sistema todo, fiz um prompt, joguei lá dentro do Adapta e comecei a trabalhar lá. E falei, as posições são essas, as aulas são essas, o que está faltando aqui? Você tem que saber usar, né? Se você usar da maneira correta, você se organiza bem e você evolui, né? Se você ficar só vendo besteira, a mente fica pequena e você não cresce. E nem quando os chineses inventaram a pólvora, dá para matar bicho. Agora matou o bicho, começa a matar homem. Né? O chinês inventou a pólvora para se defender dos animais que tinha na época. E tu vê, né? Depende de como você usa as coisas. Não tem como. Essa é a grande verdade. Voltando, que você já tá pegando a tua metodologia que você já escreveu e já tá jogando na inteligência artificial para dar uma aprimorada. Já fiz isso. Já fez. Mas vamos voltar um pouquinho. Conta essa história de como você pegou, montou lá em pé.
na na guarda, guarda, do lado, na montado e e de costas, costas. Eu vou aprender isso. São E aí, os fundamentos. e aí você fez vários exercícios para cada um deles, de ataque e de defesa, e aí você montou uma metodologia de ensino, termina. E como ela é aplicada ao longo do período, né? Da periodicidade de treinamento que a gente Então, chama. Como é que funciona isso? primeiro você tem que saber jiu-jitsu, né? Tem que entender jiu-jitsu, né? Até quando eu dou meu curso, eu abro hoje ele online. Eu vou dar um presencial agora em São Paulo. Mas eu já abro ele online para o pessoal estudar ali, porque eu também não quero ficar ensinando jiu-jitsu lá na hora para eles. Eles verem o que eu vou ensinar. Eles têm que saber o básico, eles têm que Não, saber. e eles verem até o que eu vou ensinar. As aulas estão todas gravadas lá. Já estão Para gravadas. ir para o presencial. O presencial é muito mais para ter uma verbalização, postura, corrigir professor, essas coisas todas. Então, quando Esse curso é para professores, ou para quem quer aprender? É para professor, para ensinar professor. É dentro do meu sistema. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Quer dizer, o jiu-jitsu, ele tem a parte da defesa pessoal que é super interessante, que isso foi a grande sacada dos irmãos Gracie, né? Através da defesa pessoal, você desenvolve as habilidades específicas de treinamento, de luta, para a prática, vamos dizer assim, do jiu-jitsu esportivo. Tudo é jiu-jitsu, mas existem uns caminhos. Então, a defesa pessoal te ensina a levantar do chão em base, a proteger de um tapa em base, a derrubar o outro em base, a chegar, dominar o corpo dele em base, porque tudo é base por baixo, é base deitado, é base movimentando, base em pé. Então você pega uma pessoa que nunca fez nada, e nesse caso até uma criança, e você começa a usar a defesa pessoal para ela crescer nessas habilidades específicas. Então isso eu coloco na parte em pé, junto com as quedas de judô, de projeção. E aí vem a parte da guarda, que é do meio das pernas, que você ou passa ou raspa, do lado da montada e nas costas. Seguindo isso, eu cheguei a 74 movimentos que eu considero que são importantes. Esses 74 movimentos... Você tinha antes quantos? Fala pra gente, que você foi cortando. Não, você chegou a quantos? Você mais escreveu de 100. Mais de 100. Eu escrevi 120 e poucos movimentos, sem usar nada de variação. Só movimentos, que eu digo variações, é porque o jiu-jitsu, ele abrange muita coisa. O jiu-jitsu, ele muda muito. Então, vem um lutador, cria um negócio numa competição, todo mundo começa a fazer e esquece o básico. Perfeito. E eu busquei exatamente o que seria o básico do jiu-jitsu. Peguei até o livro que o próprio Hélio Gracie... É uma escola mesmo. Né? O Hélio Gracie me deu um livro de presente, eu tenho lá com a assinatura dele e tudo, com as técnicas que ele ensinava. Tem até um negócio que ele botou no livro, que eu acho engraçado pra caramba, que é assim, para aqueles que acham que sabem e aqueles que ainda não sabem e que pretendem aprender botou uma coisa assim, me deu uma dedicatória, entendeu? Gente boa, para ele era gente boa, um mestre, né? Então era um cara fantástico. Eu pude conviver muito com ele e com o irmão dele, tive essa sorte. O irmão dele, o Carlos Gracie, era uma pessoa espiritualizada, que via o crescimento do jiu-jitsu anos atrás, como é que ia ser, falava de alimentação, falava de comer de 4 em 4 horas, para ter uma boa digestão, para você poder treinar direito, como é que você ia misturar alimentos. E eu acho que... A dieta Gracie vem dele, né? Vem dele. Hoje em dia eu tenho a dieta Gracie lá como base, mas tem uma nutricionista. E a minha nutricionista fala várias coisas para mim que eu olho e falo assim, caraca, é igualzinho que o Carlos Gracie falava. É impressionante. Mas, enfim. Então, nesses 74 movimentos, eu não entendo quem faz um treinamento esportivo ou uma prática sem você criar os ciclos, né? Você tem que ter um macrociclo, que é o teu objetivo final, os ciclos que seriam as aulas e os mesociclos que seriam onde eu divido as aulas. Então, eu tiro janeiro e julho, que são os meses de férias, e ficam 10 meses. Em 10 meses eu fiz 5 mesociclos de 2 meses. A cada 2 meses eu coloquei 8 aulas. Nessas 8 aulas, em 5 mesociclos, deu 40 aulas. Então, são 40 aulas para o programa inteiro, só do básico.
Aí... Licença, quando o senhor diz de 8 aulas, 2 meses, então 1 aula por semana. É mais ou menos, não é que seja uma aula por semana, você pode até dar mais de aulas por semana. Você pode dar 4 aulas naquele mês inteiro, mas se a turma tiver já numa prática muito boa, você pode trazer as aulas do outro mês e colocar ali e repetir. Para não ficar uma coisa muito boring, né? Muito chata, para os alunos já mais avançados. Mas, por exemplo, o aluno, quer dizer, ele pode ser avançado e eu dou aquela aula básica. Mas eu dou a aula básica com variaçõezinhas, às vezes, mostrando uma coisa, eu refino eles dentro daquele básico. Aí eu vou puxar até um pouco para o futebol. Mas, pô, básico para faixa preta, meu irmão, eu sou flamenguista doente, eu ia ver o Zico treinar. O Zico ficava batendo falta lá, e por que ele fazia isso, né? Michael Jordan voava, por quê? Diziam que o Michael Jordan treinava 300 cestas por treino, era uma coisa incrível. Então, o básico é aonde o Roger Gracie sempre falava isso, é na hora do vamos ver quando tu cansa, o básico que funciona. Então, se um professor meu tem uma técnica que ele desenvolveu, o que pode acontecer, né? O jiu-jitsu é muito abrangente, ele abre muitos espaços. Ótimo para ele, e ótimo para o aluno que vai aprender aquilo. Porque você achar que você vai mostrar uma coisa muito bonita numa aula, está arriscado você dar com a cara na parede. Porque um vai fazer, o resto todo vai ficar te olhando e falar assim, pô, que aula chata, não fiz nada. Tu vai perder o aluno. Sim. O aluno vai chegar em casa e vai falar, somente criança, vai falar pro pai, pai, eu não aprendo nada lá, cara. O cara mandou dar uma cambalhota, cair de 3 pontas, virar de cabeça para o outro lado, então não dá. Então, aula, o que eu digo é o seguinte, a aula você tem que ter aquele programazinho montado, vem o aquecimento, vem a parte em pé, aí vem o treino, vamos dizer, no chão, aí tem a parte do específico, que eu adoro, a gente está treinando ataque lateral e deu uma posição do lado. Eu gasto de 10 a 15 minutos em dupla ali, um tentando atacar ali, só repetindo aquilo, e aí talvez no final eu dê treino livre. Então, eles saem dali com uma aula que eles sentiram que eles praticaram. Eu dou uma hora só de aula. Antigamente, a aula de jiu-jitsu demorava 2 horas, 2 horas e meia. Aquilo não funcionava. Quando eu montei minha academia, eu falei assim, cara, não vai ser assim não, cara. Eu dividi o programa segunda e quarta, terça e quinta, 2 vezes por semana para criança. Falei, cara, eu só tenho uma sala, eu tenho que ter pelo menos de 15 a 20 alunos por sala. Aí montei 11 horários de criança de segunda e quarta, terça e quinta. Falei assim, cara, eu consigo 200 alunos aqui. E deixei sexta e sábado separado para ver o que eu ia fazer. Para botar uma vez por semana, não sei o quê. Aí botei as aulas de adultos. Cheguei a 15 turmas, é o que eu tenho hoje em dia, numa sala que não dá nem 80 metros quadrados. Mas eu boto um grupo de 15 a 20 alunos por horário ali, ou com um professor, ou com 2, ou com 3, dependendo do nível. E aí, ele simplesmente fez o que a gente chama lá quando alguém contrata, né, compra uma licença, a gente tem o momento que ele sai do comercial, depois que ele compra e faz o curso, aí ele vai para implantação, ou seja, como é que ele sai do zero e inaugura a academia dele, né? É isso. Aí é esse plano estratégico todo que você colocou aqui. Por exemplo, vem cá, qual é o tamanho do teu campo? Aí o Luiz ajuda ele a dizer, ó, você tem tantos alunos, qual é o horário? Esse horário funciona melhor para criança. Porque isso eu meio que estou abrindo para vocês aqui o que eu ensino no meu curso, né? Sim, porque ele tem que saber um pouco, ele pode criar até o programa dele, ele pode, por exemplo, pegar isso tudo e falar assim, não quero essas 74 movimentos teus não, mas eu vou estudar como é que é essa gestão e como é que é essa metodologia e vou aplicar dentro do que eu quero ensinar. Pode fazer isso também. E aí o cara, por isso que eu digo que o curso, ele é bem aberto assim, o pacote está montado. Eu ensino até como ele manda a carta para os pais, circular, como é que ele organiza toda essa parte. Eu só não ensino o sistema de financeiro, essas coisas, que hoje em dia tem vários, né? Tem vários softwares que, inclusive eu comprei um agora e estou implantando um novo lá na academia, que são muito bons, cara. Então, isso aí cada um escolher o teu, botar dentro do teu sistema para ter o controle dos alunos. E ele disse, né, na fala dele, o senhor disse uma coisa que existe no nosso sistema, que é o livre. E a gente pede os professores para não usar o livre.
que já tem lá a metodologia, já tem a periodização, é só pegar lá a aula que ele quer aplicar, de acordo com a periodização, e colocar no sistema, e os alunos irão executar aquilo. E tem o livre. O livre é aquilo que o professor faz o que ele achar que tem que fazer. E a gente percebeu que muitos só faziam livre. Ou é um coletivo. Não queria ter o trabalho de ler o passo a a passo, o aquecimento, a parte inicial, a parte principal, a parte comportamental. Mas mesmo tendo a aula pronta para fazer. Exatamente. É porque isso, eu imagino que o cara às vezes fica no livre porque ele não se programou, né, cara? Então, é uma coisa que eu no começo ficava meio nervoso com isso, que eu fazia assim, cara, o que eu vou dar hoje? Eu ia para academia, mas eu tinha lá o Carlinhos, o Cruyff, assim, o que a gente vai dar hoje? Aí eu perguntava, eu escrevia, ia lá e dava minha aula. Nós temos um gestor que ele até autoriza a falar, por isso eu vou citar, o Vinícius, de Jacuí. Ele não montava aula, ele não aplicava metodologia. Ele já tinha a unidade dele, comprou a Academia do Galo e no início não montava. E só participam dos eventos da Academia de Futebol do Galo, lá na arena, na cidade do Galo, na sede, aqueles que montam aula, que estão em dia em tudo, que envolve a marca deles, enfim. E ele não montava. Vinícius, você gosta, você está perdendo estágio na cidade do Galo. Eles ficam uma semana lá, o professor, na cidade do Galo, junto com a base do clube. Que legal, hein? Quando eu vi ele, deu o start nele, ele viu que ele estava perdendo oportunidades e começou a montar aula. Ele vira para mim, Luiz, isso é uma maravilha. Já está pronto. Aí eu vou contratar o Luiz, pode? Pode. Ser meu gestor. Não, porque é pro bem deles. Já está lá. É só para convencer a minha equipe. E a gente pega muito pesado nisso, porque essa questão do professor, que o Luiz entrando agora e também perguntar como é no jiu-jitsu, porque a gente tem essa coisa que o dono da academia, o dono da escola, ele investe, ele contrata, ele faz tudo e chega lá, o professor quer dar o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Na Academia do Galo não vai fazer isso. Na academia nas marcas que a gente tem, não vai fazer. Não é porque eu sou o bom ou o Luiz é o bom, é porque o clube, ele é a referência no ensino daquela modalidade esportiva e ele tem uma metodologia de ensino. E a gente tem mais de 300 exercícios em computação gráfica de cada clube, do jeito que o clube quer. Que bacana. Onde o professor escolhe e é o que ele falou. O professor vai lá, clica, eu quero dar esse exercício, esse. E só aparece para o professor os exercícios com os objetivos daquela semana que o clube colocou. Então o clube colocou que naquela semana, por exemplo, tem que trabalhar passe, domínio e finalização. Só vai aparecer para o professor os exercícios de passe, domínio e finalização para a idade que aquela turma foi montada. Se é um sub-7, sub-9, o exercício para sub-7, sub-9. A única coisa que o professor define é se a turma dele é iniciante, intermediário ou avançada. Porque agora, o professor que conhece isso lá na ponta. Eu tenho o meu programa, ele tem 40 aulas, né? Mas dependendo da faixa etária, ele vai diminuindo, né? Isso. Com o futebol assim também. E assim, eu chego até 20 aulas. Porque a gente tem unidades que tem aula segunda, quarta e sexta. Tem outro que só tem segunda e quarta. Então, é modulado. Ele tem que modular. Ele consegue modular, mas o que tem que ser aplicado tá naquela semana. Ele pode aplicar em 3 aulas, em 4 aulas, em 5 ou em 1 aula. Mas ele tem ali. O que vai acontecer é que o aluno que tem 3 aulas, ele vai praticar mais aqueles objetivos do que aquele que só tem uma aula. Agora, deixa eu puxar um pouco também para raciocinar com vocês. Porque, por exemplo, no jiu-jitsu, você tem que criar uma estratégia de luta, né? Então, eu tô com esse sistema aqui, mas eu sempre fico falando para os alunos e falo para os professores, eles têm que entender que, às vezes, se tem a chance de monta logo, né? Então, a gente tem uma forma de treinar o aluno, tentando mostrar para ele como é que ele tem... Que é uma questão... O feeling, né? Não é uma coisa que você desenvolve ou pratica, né? Você tem que inserir aquilo na mente do aluno para ele ter a estratégia dele e ter o feeling de saber se colocar bem, né? É aquilo que eu estava falando da base de ter uma boa postura. Você tem boas posturas quando você está por baixo, como é que você se arruma, né? No futebol, com a criança, eu não sei como é que seria isso, mas vamos dizer, sei lá, não tem o que fazer, toca para o lado, toca para trás. O que a gente chama a tomada de decisão, que a gente chama no futebol, entendeu? Que é uma coisa que ela é pouco trabalhada e estimulada. Você consegue trabalhar e estimular isso, né? Existe um professor, o Israel Teodo,
que ele fez um trabalho magnífico de tomada de decisão no futebol, tá? No qual, Luiz me corrija se eu estiver errado, mas assim, em números gerais, durante o dia você toma 7.000 decisões por dia. Aí eu vou beber água, aí eu vou ajeitar o meu... E numa partida de futebol você toma... 4.000 Não, é 7.000 do dia. Não, é o contrário. Acho que isso. do dia a dia são mais de 9.000, 10.000. E no futebol são 6, 8.000. Qualquer pessoa, mais de 9. Eu vou subir no carro, não vou subir carro. Eu vou abrir a porta, porque isso é tomar decisão. Você começa a tomar decisão. Achei legal isso, tomada de decisão. Aí, eu atravesso a rua agora, eu não atravesso tudo. Então, no dia, você toma 7.000. E durante um jogo, em 90 minutos, você é igual ou mais do que o dia inteiro. É mais ou menos isso. E tem um também dele, que ele é um jogador, se não me engano, no Aston Villa ou no West Ham, lá na Inglaterra, na base, sub-18. Ele finalizava 0,8 milésimo de segundo. E fazia, um exemplo, tá? 20 gols por temporada. E eles achavam que isso era muito pouco de gols e que ele demorava muito para poder pensar. Isso é que o Israel para decidir se ele vai finalizar ou não. Começaram a trabalhar ele. Ele começou a finalizar com 0,6 milésimo, diminuiu 2 milésimos. Ele passou para quase 40 gols. Mas como é que trabalha isso? Tomar a decisão. Aí é um exercício mental e você fazer ele pensar o jogo. É igual você fazer ele pensar a luta. É isso que eu estou trabalhando muito com meus alunos. Estou falando isso pra caramba. Pega esse material do Israel, óbvio que é voltado para o futebol. Mas a base, você vai. Como você conseguiu montar essa metodologia toda, você vai pegar fácil. Da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Ele é um dos... Vou perguntar lá no IA sobre ele. Pode pegar. Eu tenho o contato dele, se quiser eu te passo o contato dele. Legal, você pode falar em meu nome com ele, que ele vai te atender. É um professor espetacular. Isso que eu acho legal do esporte, né? Porque tem coisas que nem quando eu estava lá levando meus filhos na natação e eu fiquei olhando o treinamento, eles eram garotos. Eu falei, caraca, isso aqui é um tatame, né? Eu vou dividir meu tatame em vários subgrupos. Sim. E é legal, né? Às vezes você vê o treinamento de algumas escolas, né? De outras atividades, e você consegue entender. Não, eu falo que se um treinador quiser trabalhar que chama de linha de defesa, né? O jogador brasileiro ele é muito vendido para o exterior porque ele consegue quebrar a última linha. O que é quebrar a última linha? Você tem lá um muro defensivo, que são os 4 ou 5 zagueiros ali do time, e você tem que passar para chegar no gol. Então, isso é a última linha. Se você quiser treinar uma linha de defesa de uma maneira muito eficaz, veja handball. Porque o muro, uma movimentação, eu vou para lá, vou para cá. Que horas que um sai para dar o bote, opa, volta rápido. É isso mesmo. É bem colocado. É isso, você vê um esporte e se você tiver um mínimo de entendimento, de metodologia, de estratégia, de não sei o que, você vai olhar aquilo e vai falar, peraí, pô, como é que eles treinam essa defesa aí no handball? Passa 3 meses com um treinador de handball, você adapta aquilo pro futebol. Aí toda hora, a gente que conhece futebol vê, eu tô vendo o jogo com o Luiz, aí o lateral dá o bote errado, que a gente chama, né? Aí o cara dá o bote errado, ele abre o triângulo aqui nas costas dele, a jogada sai, o gol sai ali. Aí eu falo lá, quebrou a linha à toa, não era hora de sair. Se o handball a menina fizer isso, vai tomar o gol, né? É a mesma coisa. Então tem muito disso nos esportes, a gente consegue pegar muita coisa, né? De um do outro e adaptar. Claro. Ô mestre, dentro da área de metodologia, que a gente pega mais no pé, pelo menos eu lá na licença, como que o senhor controla essa metodologia dos seus professores? No caso, a aplicabilidade delas no dia a dia. O senhor é rígido, não é rígido? O senhor já viu? Eles têm que fazer aquilo ou não? Não, eu sou super rígido e fico doido quando eles não entendem, né? Porque eu marco algumas reuniões. Hoje em dia a internet ajuda muito, né? Que a gente consegue fazer muita coisa online. Mas por exemplo, agora a gente tinha uma reunião que era na segunda e deu uns probleminhas, a reunião não aconteceu. Mas é uma reunião para ser presencial. Entrei lá e falei, gente, tem que acontecer essa presencial. Que dia? Sábado. Então todo mundo decidiu que ia ser no sábado. Porque tem que ter, né? Porque o jiu-jitsu ele tem a prática, né, cara? Então, a gente está mudando, eu estou colocando a programação toda do segundo semestre
na mesa, né? Vamos dizer assim, para eles fazerem. E a gente vai decidir a graduação dos alunos, como é que vai dividir, como é que vamos dividir os grupos. A gente já teve um pequeno evento no meio do ano, e eu já uso esse evento como base. Porque eu geralmente, quando faço meu evento de final de ano, eu monto uma área de 300 metros quadrados, cada área tem 100 metros quadrados, em cada 100 metros quadrados eu coloco de 30 a 35 alunos, divido em subgrupos e trabalho com uma média de 90 a 100 alunos por horário. Então, dependendo dos alunos que se inscreveram, que se vão graduar no final do ano, que muita gente viaja, é pelo menos de 400 a 500 alunos. Aquilo gira em torno de 1 hora. A cada hora, eu boto todo mundo entrando, sentado, treina, luta, recebe a faixa, sai, os pais vão embora, entra mais 100, e eu faço aquilo. Então, tudo isso tem que estar muito cronometrado. Então, a gente começa agora em agosto a colocar o programa do segundo semestre. Em outubro, eles já estão com o exame treinado, né? Que não vou barrar nenhum aluno. Todo mundo vai passar de ano, né, cara? Todo mundo vai seguir em frente. Só que um vai receber 1 grau na faixa, outro vai receber 2. O outro vai mudar de faixa. Depende da idade. Mas tudo isso é estudado a partir de agora. Aí quando chega em outubro, vamos dizer, eles já treinaram aquele exame pra caramba, aquela aula que a gente escolheu que seria o exame. Então ele vai lá e faz o exame, os professores fazem o exame de todo mundo, é uma semana de exame. Esse dia realmente o pai não entra de jeito nenhum. A gente manda circular, porta fechada, os alunos já sabem que eles têm 3 chances, 3 aulas para fazerem e darem o melhor no exame deles. Então a aula é repetida durante 2 semanas. Então cada turma geralmente são 2 vezes por semana. Então dentro de 4 aulas eles têm 3 aulas que eles podem fazer o melhor. E tem uma equipe avaliando. O professor vai dando aula, aí os caras vão botando, ó, fez bem rolamento, não fez. A gente dá aquelas notas, eles vão mudar de faixa, que a gente segue uma sequenciazinha. Eu dou graduação todo ano. Então o cara tá na amarela, ele vai para amarela 1º grau ou para o 2º grau. Se ele passou para o 2º grau, ele já pode mudar para laranja. Senão ele vai para o 3º, outro ano. Ele vai para o 4º. Então eu sou muito tradicional. Hoje em dia ninguém dá faixa amarela com lista laranja, faixa não sei o quê. Eu não. Eu mantenho cinza, amarela, laranja e verde. Para criança, falando de criança. Azul, roxa, marrom e preto. Então, ele ganhou a cinza ou a amarela, aí ele vai mudando. Então, ele pode até ficar 4 anos numa faixa. Mais do que isso, não. Mas eu não dou faixa de 3 em 3 meses. Eu não dou nada. O bom professor... Se em 4 anos ele não evoluir, ele muda de faixa? Ele muda. Não, ele muda. Aí é o problema do professor também um pouco. Eu vou fazer jiu-jitsu. 4 anos eu não vou conseguir aprender nada, vou mudar de faixa. Tô brincando. Luiz, tu já lutou? O quê? Fez luta? Já. Lutei muito com meu irmão, com minha irmã. Era uma briga danada, né, cara? É porque a graduação, na verdade, se usa muito hoje em dia para motivar, mas eu considero que o bom professor é aquele que faz o aluno gostar da matéria, né? Aprender, né? Lógico. Ele tem que querer ir na academia de jiu-jitsu. Né? Então, às vezes ele tá de amarela. E você chega no final do ano, dá uma amarela com grau para ele, uma faixa novinha com grau. Eu vejo meus alunos pegar a faixa e fazer assim, ó. Porque é uma evolução. É uma evolução. Aquilo ali foi uma vez por ano ele recebeu aquilo, entendeu? Eu sou meio... não concordo muito com esse negócio da faixa de 3 em 3 meses. Tem várias formas de graduação e dá muitas diferenças de cores, principalmente com criança, porque na hora que você vai fazer uma fila, às vezes o cara nem fica olhando, peraí, você é amarela, branca com lista branca, branca com lista vermelha, branca. Então eu sou mais tradicional nisso. E falando em faixa, agora tá indo para Las Vegas, o senhor tá indo para Las Vegas para receber uma faixa lá. Conta um pouco dessa história e como você falou da iniciação, né? Até a preta. Né? E da preta para frente, que é o que está acontecendo agora, como é que funciona? Da preta é assim, eu recebi minha faixa em 86. Você começou, você foi preta rápido, né? Porque... Não. Você pegou em 86 ou 96? 86. Quantos anos demorou, desde que você entrou na academia até pegar a faixa preta? Cara, eu considero que eu comecei a treinar mesmo jiu-jitsu em 79. Entendeu? 7 anos, é pouco tempo, não?
Mais ou menos. Não. 79. Eu fiquei. Mas é porque eu fiquei na Azul, ó. Eu fiquei na Azul até o Hollis falecer, né? Então foi em 82. Eu fiquei quase. Eu peguei Azul rapidinho, porque eu já era verde de judô. De judô. Então eu já tinha treinado judô pra caramba no Sensei Medi. E quando eu voltei a treinar, que eu fui pro jiu-jitsu, quando eu fui pro jiu-jitsu, eu peguei a Azul em 3 meses. Mas fiquei 4 anos na Azul. Eu não mudava de faixa. Aí mudei para roxa, foi rápido também. Aí na marrom foram só 2 anos, que eu me lembro. E aí eu peguei a preta em 86. Aí de 86 até Las Vegas agora. Tá dando 38 anos. Mas você fica nos 3 primeiros graus, são 3 anos, entendeu? Você passa 9 anos até o 3º grau, aí depois você muda para 4 ou 5 graus, entendeu? 4 ou 5 anos para mudar de grau. Aí com 31 anos você recebe o 7º grau, aí depois mais 7, aí você recebe agora o 8º grau. Aí que é o que você o que eu vou receber lá no Mundial de Master, que é em Las Vegas, que é um evento enorme, um evento sensacional que, por coincidência, foi um dos eventos que eu ajudei a organizar no começo da IBJJF. Uma sugestão minha para o Carlinhos Grace. Eu falei, cara, vamos fazer um evento de Master, que é uma competição super legal, que todo mundo vai participar, o pessoal mais velho. Aí lutou o Carlinhos, lutou Pinduca, veio toda uma antiga geração, até as pessoas mais velhas que eu lutaram. E o evento cresceu muito. E hoje em dia, eu acho que a menina tem um Pan-Americano, tem um Mundial, tem brasileiro, mas é a menina dos olhos da IBJJF, que é um evento que acontece no Convention Center, em Las Vegas. Às vezes, eu acho que já deve ter mais de 8.000 inscrições. Caraca. É gente pra caramba lutando. Começa na quinta-feira, vai até sábado. Você vai lutar também? Não, eu não vou. Eu lutei. Bebel vai? O Bebel lutou o último, que eu tava há 7 anos atrás, ele tava lá. E eu vi ele lutando. Ele ganhou? Foi campeão. Tá falando isso porque tu é amigo dele. Ele lutou. Não, até fiquei preocupado pra caramba. Porque eu falei, pô, o Bebel vai lutar. Aí fiquei ali, dei uma força pra ele. Eu podia ver com a licença se eu podia lá cobrir esse evento. Ah, você quer ir pra Vegas às custas da empresa. Tá bom. Mas ele vai estar calor. É um calor do caramba. Mas licença e compra roupa. Não, esse evento é super legal. Tem uma feira que eles colocam, né, de jiu-jitsu do lado. É um evento, quando eu estava lá atrás, quando eu recebi a minha primeira faixa, a Coral Belt, a faixa coral, né, eu ganhei a faixa nesse mesmo evento. E aí veio o pessoal de uma empresa lá que estava entrevistando as pessoas, e ele falou, mestre, can I have an interview with you? O cara falando inglês, um garoto. Eu falei, tá bom. Você vê como é que um negócio é muito doido, né, cara? E ele falou, nesse momento, 100,000 people estão ouvindo a gente aqui, 100.000 pessoas. Eu fiquei até meio assim, falei, cara, 100.000 pessoas, o cara com a câmerazinha. Não, é impressionante o volume de gente do jiu-jitsu hoje em dia, como é que cresceu. É uma coisa que não para. Então eu vejo o esporte crescendo muito. Fico feliz de ainda estar na atividade aí, de estar recebendo essa premiação, essa homenagem lá, deles terem me convidado. Eu acho que é uma honra estar indo lá. Estou super feliz de estar podendo aproveitar tudo isso, né? Que a gente viu lá atrás era o Rolly chegava, vai ter uma luta em Niterói. Aí a gente ia, não desmerecendo Niterói, que era difícil ganhar lá pra caramba. Os campeonatos da liga do Silvio era brabo, era difícil, mas você esperava o ano inteiro para fazer uma luta, que eu quero dizer. Hoje em dia tem campeonato de jiu-jitsu no mundo inteiro, quase todo final de semana. Entendeu? É uma coisa que mudou completamente. E esse legado dessa metodologia que já está na inteligência artificial, a gente vai jogar tu gostou? aqui. Eu gostei demais. A gente vai jogar aqui na Licença Esporte. Vamos licenciar essa metodologia ou não? Vamos conversar pelo menos? Não, claro. Eu tenho interesse, como quando o Bebel me falou do trabalho de vocês, eu achei legal, porque
Da mesma maneira que vocês estão me ouvindo falar aqui, eu também estou ouvindo vocês falarem, eu tenho interesse sempre de crescer, de melhorar, entendeu? E eu acho que tem um casamento bacana aí, porque muito do que vocês falaram são coisas que eu já faço, que eu já tenho, só vai melhorar, né? Eu já tenho o curso todo online, eu acho que a gente pode criar essa licença, entendeu? Aproveitar esse canal aqui do futebol, que é super legal. Sim, sim. Ainda mais que tu tá com a canequinha do Flamengo aí, cara. Aí eu já gostei. Já abriu o esporte, já ficou legal. Já olhei de uma maneira mais simpática, vamos dizer. Zé, a gente já tá batendo aqui, já deu mais de 1 hora, né, filho? 1h10. E o Luiz nervoso, achando que, pô, o que eu vou perguntar, o que eu vou falar. Passou tranquilo aí, viu? Mandei bem, mandei bem. Mandou. Tu é fera, tu é Luiz fera. é bom, Luiz é bom. Zé, cara, queria te agradecer demais por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Obrigado mesmo de coração. Dá teu recado, aonde as pessoas te acham, quem quiser conhecer dessa metodologia, a gente vai botar, tem rede social, contato e tudo, vai estar na descrição aí do vídeo, o Fabrício vai estar colocando aí, mas dá aí o teu recado, pra turma do jiu-jitsu, pra quem não é do jiu-jitsu, quem quer começar o jiu-jitsu agora. Bom, a Leão Teixeira, a gente está desde 92, né? Eu tô lá na Gávea. Eu fui junto com o Carlinhos no primeiro time lá da Barra Gracie e queria aproveitar para só agradecer a todas as oportunidades que eu tive. Eu acho que os jovens hoje em dia têm que prestar muita atenção. A gente falou muito de feeling aqui, né? Porque as coisas passam na nossa frente e ninguém diz o que você tem que fazer, né? Você tem que ter as suas escolhas. Eu até gostei daquilo que vocês falaram, da tomada de decisão. Entendeu? É um negócio que você tem que saber o que... E isso você faz quando você está de bem consigo mesmo, né? Então, eu tive minhas escolhas, fiz da maneira certa. E o que eu aprendi é que você tem que fazer as escolhas com o coração, né? Não adianta pensar muito em ganhar ou se vai perder ou não, mas se realmente você quer fazer aquilo, eu acho que é isso. Então, meu recado é mais para isso mesmo, para todo mundo, o pessoal do Jiu-Jitsu já me conhece, ou quem quiser saber mais sobre o meu curso, na minha rede social tem todas as informações, entendeu? O curso, a gente tem um programa, a única coisa que eu vou falar é que a gente tem agora um presencial em São Paulo, 28 e 29 de setembro, e é super interessante de participar. Tem o link para inscrição, tem tudo. A gente vai botar na descrição também, Fabrício, não esquece, bota na descrição também aí. cursos.leonteixeira.com. Repete. cursos.leonteixeira.com. Lá o pessoal pode se inscrever. Lá o pessoal pode entrar, tem toda a programação, como é que pode se inscrever. E vale sempre a pena, cara. É o que eu falo. Eu gosto de aprender pra caramba. Eu vim aqui hoje e aprendi um monte de coisa só nesse bate-papo. Sei que esse link que a gente está fazendo aqui vai crescer muito mais e a gente tem que estar sempre estudando, né? Por exemplo, esse negócio que eu brinquei aqui, que você falou da inteligência artificial, mas é uma coisa que eu olhei e eu falei assim, isso está chegando. Se você não usar, você vai ficar para trás. Sim. Então eu comprei um programa e comecei a estudar e a primeira coisa que eu perguntei é como é que eu vou melhorar a minha escola de jiu-jitsu e comecei a ver e já ajudou muito. Então eu acho que a gente tem que estar sempre buscando a evolução. Eu não sou contra aprender, nem a perguntar. Aprendi isso com a arte marcial. Aprendi perdendo mesmo lá, tomando mesmo e entendi que você tem que seguir em frente e estudar. Então, o estudo é sempre bom. O meu curso está aberto aí para todas as equipes, para quem quiser ajuda, eu estou sempre ajudando. E é super legal, porque você pode ter a licença da marca, se quiser, mas você também pode fazer o curso e desenvolver ele dentro da tua escola, da maneira que você achar legal. Bacana. Quem vai gostar é o Aécio, nosso licenciado lá de Arcos. Aécio, um abraço. Bambuí, Arcos, Bambuí, tá abrindo outra, também já tá indo pra terceira, né? O Aécio é faixa preta de jiu-jitsu. Que legal. E a gente... Aí lá no curso ele tava sentado lá no fundo, né? A orelha estourada, fortão, sentado lá. Aí terminou o curso e falei, pô, esse cara não prestou atenção em nada, que ele muito caladão, muito fechado. É o que mais tá voando aí, tá indo pra terceira unidade. Olha,
É um cara Gravou sensacional. tudo, né? Opa! Sensacional, educação. Cara, um amor, Mas um amor de pessoa. marcial, né? Artista marcial. Tava ali só olhando e aprendendo, E né, um cara? amor de pessoa, um cara educado demais, um lorde, assim. Que legal. E a gente tem um carinho enorme por ele, né? É. Que ele é turma 1 ou turma 2? Ele é turma 1, né? Ou seja, ele é da primeira turma que nós formamos da Academia do Galo. E é um cara que a gente leva no coração. Ah, ó, o curso do homem aí, não perde não. Liga pra ele aí, que eu sei que você vai gostar muito. Luiz, tranquilo? Bom demais da conta. Gostou? Muito bom. Recado. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho, pela paciência, por entender o propósito, né? Quem vem de outro esporte às vezes fica assim, como eu fiquei com outro esporte, mas foi muito saudável, aprendi muito. Obrigado mesmo. Ótimo. E o melhor do Luiz hoje, no almoço, a gente tava almoçando, eu falei, Luiz, tu não lutou? Que faixa tu era? Ele, faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Que boa. Faixa de pedestre. Lutou com os Ficando irmãos, segura, né? Ele só em confessou casa, aí. em casa. Ele só não falou se batia ou apanhava. né? Se não falou, é porque apanhava, né? Um pouquinho. Mas é isso. De novo, muito obrigado. Pessoal que assistiu aí o programa de hoje, o episódio de hoje, por favor, se inscreva, ativa o sininho. Batemos esse papo aqui maravilhoso com o mestre Leão Teixeira. Espero que vocês tenham gostado. Pega o link, manda para quem vocês gostam, para quem você acha que vai gostar do tema de hoje. Ajuda a divulgar o canal para a gente estar crescendo e tá podendo levar para vocês o conteúdo que é o nosso propósito, né? Tudo relacionado à gestão de escola de esporte, seja ela de futebol, judô, jiu-jitsu, natação, basquete, vôlei. Se amanhã cuspe à distância virar esporte, nós teremos aqui pessoas de cuspe em distância, porque a gente quer ser a maior empresa de ensino esportivo no Brasil, da maneira que a gente puder e da maneira que a gente puder estar atendendo. Obrigado aí e agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, o Sistema Genesis Training, o melhor sistema do Brasil hoje para escola de esporte, sistema de tecnologia, bem bacana, bem legal. Quem quiser, tem um QR Code, tem aí na descrição também a página do Genesis, clica aí para conhecer um pouquinho. E a loja do Museu do Flamengo, onde você encontra esses produtos exclusivos que só na loja do museu tem. As lojas oficiais do Flamengo não vendem esses produtos, somente na loja oficial do museu. O museu fica na Gávea, um museu super moderno da MUD Brasil, a maior empresa de museu esportivo do mundo. Construiu, renovou o Museu do Flamengo ali, tá super tecnológico, bacana. Você que é flamenguista já foi lá? Já, claro. Pô, Aí. eu vivo na Gávea, cara. Então, Eu adoro a Gávea. Gostou do museu? Tá Ótimo, bacana? pô. Aí, não deixa de ir lá, passa lá. O mestre tá levando essa canequinha de presente para ele, a canequinha Adorei, ó, exclusiva. Dezembro de 81. Dezembro de 81, tá levando para casa. Muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu. Valeu.